Hoje, isso é bem importante as pessoas entenderem. No mundo contemporâneo, houve tomada de poder pelas forças que vieram do iluminismo, isso em geral, né? Então, todo o nosso mundo, ele vem, na verdade, de revoluções concretas que estabeleceram poder iluminista. Isso não é uma... As pessoas pensam em iluminismo, elas pensam que só como um movimento intelectual, mas, na verdade, nós estamos falando de revoluções concretas que derrubaram regimes e estabeleceram sistemas de ensino, né? E esse mundo iluminista, ele padece muito daquilo que era chamado de Whig History. O Whig é o Partido Liberal Britânico. Se você pegar a definição de Whig History, abrir assim um Google, jogar um Google, ela é muito curiosa. O Whig History é quase um messianismo. É a história profética, né, de que nós saímos de um passado maligno em direção ao futuro glorioso. Entendi. E que esse futuro glorioso ele é uma espécie de... ele é uma espécie de jornada rumo à democracia liberal ou uma forma de monarquia parlamentar e que as luzes do progresso influíram sobre isso. Veja que isso é tão teológico quanto qualquer outra coisa. No entanto, embora seja teológico, é bastante secularizado, porque você tem ao mesmo tempo esse processo que vinha de movimentos milenaristas que foi trazido para a nossa cidade. A Revolução Gloriosa na Inglaterra está extremamente influenciada por isso. Harvard e Yale eram instituições puritanas que tinham muito, na sua origem, que tinham muito forte essa linha de pensamento. O que isso dá de origem? Uma ideia progressista, que é a história só evolui. Se a história só evolui, se ela só vai em direção à evolução, o passado tem problemas e nós somos a parte mais evoluída das coisas. Resolver, né? Isso gera, em grande parte, e muitas coisas foram reescritas, por isso que a Whig History, literalmente livros foram reescritos, para sumir com paradigmas do passado. Isso nos dá um preconceito desproporcional em relação ao passado. Exemplo, todo mundo tem o estereótipo, a Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade da Ignorância. Eu desafio qualquer pessoa que tem essa visão a pegar um livro de São Tomás de Aquino e ler, só ler o livro. Pega a Suma Teológica e abre, começa a ler. O cara vai descobrir imediatamente uma disparidade intelectual brutal. Ele vai falar, cara, eu não consigo nem entender o que esse maluco está falando. O nível de dificuldade é altíssimo. E a Suma Teológica... ele é um livro que foi escrito para introdução. Ele é um livro básico, é um livro introdutório. Então, quando você começa a olhar isso, você fala, caramba, né? Até que ponto eu não fui educar... Exemplo, né? O Ministério da Educação brasileiro foi criado por Anísio Teixeira sob a influência de John Dewey, que era o pai da educação progressista nos Estados Unidos, um grande apóstolo disso, que era contra Aristóteles. Foi o tema do meu TCC, foi John Dewey. Então, nós já fomos educados segundo todo esse paradigma. Uhum. E é como se nós tivéssemos perdido toda uma série de conhecimentos que foram deixados de lado, porque havia esse preconceito gigante em relação a isso. E você ter que reconstruir esse paradigma é difícil, porque você nunca leu nada relativo a isso. Quantos de nós lemos assim sei lá, Plutarco, A Vida dos Grandes Homens? Quantos de nós lemos alguns livros da história antiga, a Eneida, a Ilíada, e quanto mais a obra de Platão ou de Aristóteles? Então, muitas vezes... Plutarco deve ter muita gente que não sabe nem quem foi. Mas, no geral, não sabem, né? E aí, Alexandre o Grande, as pessoas não conhecem. Agora, eu acabei de assistir esse filme do Napoleão. Isso então, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você. Porque tá tendo aí o filme Napoleão, né? Que vocês vão ver. E eu já li muita coisa de Napoleão. Gosto muito de Napoleão. E o Napoleão era um cara que estudava demais, né, cara? Uhum. Ele lia esses caras aí, né? Pois é, se você vê o filme do Napoleão, tudo, não, né? O Napoleão se inspirou totalmente Eu tô lendo 10 livros sobre Napoleão. Eu peguei 10 livros para comparar. Que maneiro. E a minha obsessão do momento é Napoleão, então, né? eles falam que Napoleão é o cara que mais tem coisa escrita sobre... seria a figura assim, histórica única, né? Que tem mais coisa publicada, livro. Eu vi uma estatística aí, cara, que acho que até 1980 era coisa de 200 e não sei quantos mil, somando artigos e livros. Que ele é Sim. muito estudado, né? E muito publicado, né? Não, e Napoleão bebeu demais os clássicos. Napoleão se inspirava em Alexandre o Grande, que ele falava que era o maior estrategista, se inspirou em Júlio César, se inspirou em Carlos Magno. Inclusive, Napoleão debruçou sobre o túmulo de Carlos Magno e falou, tá aqui o seu sucessor. Napoleão fez comentários a Maquiavel. Napoleão, na verdade, leu uma pancada de coisas para ter as conquistas dele. E aí você assiste o filme e parece que Napoleão era um idiota completo, que ele apareceu... E ele escrevia pra caramba, Napoleão, cara. Ele escreveu novela, livros. Escreveu livro, Isso. escreveu um monte de coisa. As novelas são de qualidade questionável. Agora, os comentários... Não, mas mesmo assim, ele escrevia, Mesmo assim, né? escrevia, e os comentários a Maquiavel são excepcionais, por exemplo. Então,
Esse Repara, livro dele é famoso, né? Comentários a bastante Maquiavel, famoso. né? É bem famoso E mesmo. Napoleão é uma figura muito curiosa, né, para mim, porque ele tá vindo desse mundo extremamente iluminista, sem dúvida. Napoleão é um filho da Revolução total, um general da Revolução. E, no entanto, ele é do nada uma restauração monárquica em plena Europa revolucionária. E, em muitos aspectos, ele é muito mais convictamente monarquista do que os ingleses mesmo. Porque é uma monarquia mais no sentido mais real, assim, ele manda e ele é o cara que vai tocar para frente os impérios e tal. Então é bem engraçado porque o filme de fato não conseguiu em nenhum nível passar o espírito de Napoleão. Esse lado intelectual foi totalmente deixado de lado. Napoleão Sério? passa a maior Eu não parte vi o filme ainda. o Napoleão passa a maior parte do tempo correndo atrás da Josefina, entendeu? Pouco tem desse lado. Mas ele tinha uns negócios com a mulher lá dele, era complicado, né? Não, Porque claro, ele mas teve uma, depois ele, para poder assumir tal coisa, ele arrumou outra, sim, né? sim, o filme enfatiza bastante esse ponto, mas o problema dessa. O Thomas Carlyle, que escreveu sobre Napoleão, falava do valetismo, né? Falava, para o seu valet, ninguém é um herói. Então ele fala, você fica obcecado pelas picuinhas da vida pessoal Entendi. do cara, e aí o cara dominou a Europa e esse não é a ênfase do negócio, entendeu? Porque você está preocupado, porque o fulano saía com fulano. Então a mentalidade meio fofoqueira no Sim. negócio que afasta da discussão principal. E isso eu acho que é um problema endêmico às vezes, sabe? As pessoas querem focar em coisas muito pequenas Sim. em relação ao que é grandioso, né? No caso do Napoleão, o cara literalmente dominou a Europa continental inteira. Isso já é um tema gigante, né? Então, a própria discussão da Revolução Francesa é gigante. Nós somos filhos da Revolução Francesa em grande parte. E nós somos filhos dos estereótipos da Revolução Francesa. Pega um exemplo, né? As pessoas associam iluminismo à ciência. Iluminismo é a ciência, o iluminismo é a ciência, é o que tinha antes as trevas. Esse é um estereótipo que está geral. No entanto, o maior cientista da França na época era o Lavoisier. Foi morto pela Revolução. Por ser católico e por ser um aristocrata. Mendel, por sua vez, que foi um baita cientista, era um monge. E era um monge que aprendeu com pensadores medievais. Então é muito engraçado porque quando você vai estudando a história por fontes primárias, começa a quebrar uma série de estereótipos e preconceitos que as pessoas foram criando em nome da ciência. Mas calma, Robespierre era cientista? Qual que é o nível de ciência? Quais são as descobertas científicas do Robespierre? E o Lavoisier, que era católico aristocrata, era um baita cientista. Aliás, as pessoas usam o Lavoisier, foi para a história da ciência gigante. Então, existe muito uma inversão, eu acho, de paradigmas. A Revolução Francesa a gente aprende na escola como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Tudo era açúcar, tempero e tudo que era de bom. E aí você vai vendo a história real, os caras fazendo fila para executar crianças, sabe, na guilhotina, ditaduras uma atrás das outras, a morte de várias pessoas que eram de fato intelectuais do período. E aí você fala, cara, o que é esse negócio? O que eu tô lendo, entendeu? Então, eu acho que uma das grandes vantagens de você ter uma educação melhor é você parar de ser determinado por ideias que são limitadas, né? Então, acho que isso é fundamental.